Olá, meus amigos, é um enorme prazer estar novamente aqui compartilhando com vocês as experiências diárias da advocacia. No último vídeo, nós colocamos uma situação em que a testemunha não compareceu na audiência, mesmo sendo convidada pela nossa cliente. O que você deve tomar de decisão nessas ocasiões? A primeira delas, mantenha o equilíbrio. Porque, a depender da situação do seu processo, embora o direito dependa de uma prova oral, você pode alcançar essa prova por uma confissão da outra parte ou até mesmo por uma testemunha, caso venha a ser ouvida pela outra parte. Então, é muito importante que você mantenha o equilíbrio, porque o advogado tem que saber dominar o emocional para que na hora da audiência ele não se cegue e perca uma oportunidade de conseguir algo mesmo com todas as situações adversas. Por que eu digo isso? Já foram inúmeras ocasiões no escritório em que o nosso cliente não levou testemunha na audiência, mas mesmo assim nós conseguimos alcançar a prova pretendida, inclusive por confissão da outra parte. Mas o que eu quero que você observe? É obrigação do advogado, quando é designada a data de audiência de instrução, comunicar, de preferência por escrito para o seu cliente, o dia que é para ele comparecer e horário. A gente sempre orienta que vocês estabeleçam um horário de antecedência de no mínimo 1 hora, para que a sua testemunha chegue juntamente com o seu cliente em tempo hábil de poder conversar sobre o que vai acontecer na audiência. Então, não deixe de comunicar por escrito, porque numa eventualidade ausência da testemunha, o advogado não vai correr o risco de ser acusado pelo seu cliente de não ter avisado ele de levar a testemunha. Então é muito importante que vocês deixem isso formalizado. Hoje, as ferramentas nos ajudam bastante. No próprio WhatsApp você pode formalizar essa informação e deixar o seu cliente ciente dessa obrigação. No outro ponto, o que eu tenho percebido? Mesmo o cliente comparecendo na audiência e sabendo que ele terá prejuízo por não levar a testemunha, quando acontece a sentença, eles ainda podem se mostrar surpresos e querer culpar o advogado pelo insucesso da causa. Então, segue outra dica importante aqui. O que aqui no escritório nós costumamos fazer quando o cliente comparece na audiência e a gente não consegue obter o êxito de prova pela confissão do preposto ou nenhuma prova documental? Eu faço o requerimento para o juiz constar em ata da audiência que o reclamante não levou testemunha. Isso é muito importante até para o advogado se proteger numa eventual acusação futura de que ela não tinha sido avisada da testemunha, da importância de levar testemunha ou por algum outro motivo. Ainda mais em casos em que a testemunha comparece, mas não presenciou os fatos, ou é parente ou amigo íntimo, eu também solicito que o juiz consigne em ata para que eu possa me proteger também. Por exemplo, o reclamante trouxe uma testemunha, mas ela não presenciou os fatos. Ponto. Por isso dispenso. Por que eu falo isso? Porque é possível que depois o advogado ainda possa ser acusado pelo cliente de que avisará que levou a testemunha e o advogado não ouviu. Então, acontecendo alguma dessas hipóteses, você tem que se preservar e deixar tudo registrado. Mas é sua obrigação informar para o seu cliente, levar a testemunha e alertá-lo da importância que isso tem para o processo, do prejuízo que pode acarretar caso ela não compareça. Então, nós temos uma regra estabelecida pelo costume na justiça do trabalho, em que em muitos casos deixamos que a informação de que a testemunha comparecerá espontaneamente na audiência de instrução. Quando nós fazemos isso, nós estamos incorrendo num enorme risco, porque se a testemunha falta, presume-se que a parte que a indicou desistiu caso ela não compareça, independente se tiver motivo justificado ou injustificado. De outro modo, o artigo 455 do CBC estabelece as condições para que a parte seja protegida em eventual ausência da testemunha. A recomendação que eu dou:
para os meus clientes nessa situação é que comunique a testemunha por escrito, por aviso de recebimento, pode ser por telegrama também, porque 3 dias antes de ocorrer essa audiência, a gente pode comunicar isso para o juiz, dizer que ela foi intimada a comparecer, e caso no momento ela não compareça, o que acontece? O juiz obrigatoriamente vai ter que adiar a data da audiência de instrução para que não ocorra o cerceamento de defesa. Então, o advogado, cumprindo os requisitos do artigo 455 do CPC, ele estará protegido por essa regra. Volto à questão dos costumes. O que nos faz crer que a testemunha compareça espontaneamente? Para que ela não se sinta coagida, nem ameaçada a depor em juízo. Então, é muito comum, realmente, que elas compareçam mediante esse comunicado informal ou por mensagens mandadas pelo próprio WhatsApp, porque isso faz com que ela dê segurança à própria condição do processo. E é obrigação da própria parte, eu sempre oriento aqui no escritório, está sempre lembrando essa testemunha da audiência. A audiência foi marcada daqui 2 meses, já comunique, para ela não marcar outro compromisso. Faltando 1 mês, lembre de novo, mês que vem vai ser a nossa audiência, por exemplo. E faltando 1 semana da audiência, alerta para os nossos clientes, insista com a sua testemunha, lembre da audiência que ele precisa comparecer. E quando é no dia da audiência, no dia anterior e no dia da audiência, temos que alertar o nosso cliente da importância dele levar a testemunha. Sobre isso, dentro das cláusulas do nosso contrato de honorários, a gente até condiciona essa obrigação do contratante, o nosso cliente, da importância dele levar testemunhas. Então, o cliente comparece na audiência de instrução sem testemunha. E agora, se você atender os requisitos do artigo 455 do CPC, você vai estar protegido e o juiz vai adiar a audiência. Se você não fez isso, o que de costume acontece, por levar espontaneamente as testemunhas, você já entra naquelas hipóteses em que você vai ter que manter o equilíbrio para se buscar a prova, até mesmo por uma confissão da parte, ou então por uma prova documental. Então, saiba que o fato de você dizer que a testemunha comparecerá espontaneamente, você incorre nesses riscos que nós indicamos. Eu vou trazer aqui para vocês a leitura do artigo 455, que é justamente o que nós falamos aqui. Cabe ao advogado da parte informal intimar a testemunha por ela arrolada do dia, da hora e o local de audiência designada, dispensando-se assim a intimação do juízo. Parágrafo 1º. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento. A sugestão que eu dou pode ser por um próprio telegrama. Cumprindo o advogado juntar os atos com antecedência de 3 dias da data da audiência, a cópia da correspondência de intimação e do comprovante. Aqui vai uma experiência já vivida no processo. No caso, a testemunha não foi intimada na formalidade dessa carta por aviso de recebimento nem telegramas. Foi pelo WhatsApp. O juiz, mesmo assim, considerou como informada a audiência e adiou a data da audiência de instrução. A parte que se sentir prejudicada numa hipótese dessa pode solicitar os seus protestos no momento desse ato, para que, porventura, possa recorrer disso depois sob a alegação de nulidade, porque o comparecimento espontâneo significa que ela desistiu dessa hipótese do artigo 455. Mas isso é uma hipótese que pode acontecer, por isso que eu faço esse alerta. O parágrafo 2º esclarece isso. A parte pode comprometer-se a levar a audiência, independente da intimação de que trata o parágrafo anterior, presumindo, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Então, fica aqui essa dica importante sobre os requisitos que você deve atender pela regra do artigo 455 do CPC, caso a sua testemunha falte. No mais, eu deixo aqui a nossa mensagem de dizer que está sendo um enorme prazer essa experiência de compartilhar conhecimento com os colegas. Sempre faço questão de dizer que o direito, por não ser uma ciência exata, está longe de existir uma fórmula mágica para você alcançar aquele sucesso na sua atividade. Mas a mensagem que a gente deixa aqui, o advogado, como a gente sempre reitera nos nossos vídeos, ele tem que ser curioso, ele tem que se antecipar, ele tem que estar preparado
para, numa ocasião em que as dificuldades venham acontecer, ele tenha um preparo melhor para encarar isso e assim conseguir sempre o melhor para o seu cliente. Com essas considerações, eu agradeço a fala de hoje e estaremos sempre aqui no canal trazendo novas experiências, a rotina do que a gente possa estar auxiliando a todos. Muito obrigado.